Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela, sou professora da PUC do Rio Grande do Sul, nos cursos de Psicologia de graduação e pós-graduação. Sou membro da rede Recupera BR. Eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o burnout, que foi reconhecido recentemente pelo Manual Internacional de Diagnóstico de Doenças como uma síndrome ocupacional. O que isso quer dizer basicamente? Que a gente está reconhecendo que o burnout é um problema que advém do trabalho das pessoas. Então, aqui na rede a gente está entendendo sempre que qualquer trabalho, ele tem a ver com gastar energia. Né? Ao trabalhar a gente gasta energia. E a gente entende também que quando existe um desequilíbrio entre as demandas, que são as exigências daquilo tudo que a gente precisa cumprir no nosso trabalho, e os recursos, que são tudo aquilo que o trabalho, o ambiente de trabalho, a organização nos oferece para dar conta dessas demandas, assim como as características pessoais e experiências que a gente tem para dar conta dessas demandas. Quando isso acontece, e isso acontece porque a gente tem demandas demais, a gente vai começando a gastar uma energia que a gente não tem condição de repor. Consequentemente, e se isso acontece de uma forma crônica, ou seja, ao longo do tempo vai acontecendo de a gente gastar energia e não conseguir repor, a gente ter demandas que são excessivas para a quantidade de recursos que a gente conta, a gente vai desenvolvendo um estado que vai podendo, né, que pode culminar numa situação de burnout. Então, o que vai caracterizar esse desequilíbrio constante, prolongado de recursos e demandas? A gente começa por apresentar características de exaustão. Então, quando nos falta energia para fazer as atividades, não é aquele cansaço normal de um dia de trabalho exigente, que quando a gente volta para casa a gente dorme uma boa noite de sono e fica bem. É um cansaço que não vai, né, que a gente descansar quando chega em casa, ter as nossas atividades de lazer, não dá conta de repor energia, não vai dando conta esse descanso de fazer com que a gente volte ao trabalho no dia seguinte numa condição normal e boa para trabalhar. Então, primeiro sintoma é essa exaustão. Segundo sintoma que vai acontecendo, e em decorrência dessa exaustão, vamos lembrar lá, né? Quando a gente está muito cansado, fica muito difícil fazer várias coisas. Entre elas, quando fica muito cansado, a gente tem dificuldade para organizar o nosso pensamento. Então, a segunda característica que tende a aparecer é essa dificuldade de regulação cognitiva. Por exemplo, eu marcar vários compromissos ao mesmo tempo na minha agenda, ou eu esquecer de desmarcar coisas. Eu tá daqui a pouco numa reunião apresentando uma ideia e me perder no meio do caminho, trocar nomes, trocar funções, essa atrapalhação que a nossa cabeça fica quando a gente está muito cansado, né? Talvez já tenha acontecido com vocês de ficar sem dormir uma noite, ou dormir muito poucas horas, ou ter insônia, e no dia seguinte achar que está meio atrapalhado, fica um pouco mais confuso, né? Só que vamos pensar isso num tempo prolongado, né? Vários dias isso acontecendo. Então a gente começa daí a ter prejuízos no resultado do nosso trabalho porque a gente está tendo essa dificuldade cognitiva. Um outro sintoma que aparece, em geral, depois dessa dificuldade cognitiva, é a dificuldade de regulação emocional. Então ela vai acontecer, por exemplo, quando alguém me dá um feedback negativo e eu reajo muito intensamente, muito mais intensamente do que seria esperado. Por exemplo, preciso ir chorar, não quero chorar na frente de todo mundo, vou chorar no banheiro, grito com a pessoa que me deu o feedback, ou sou muito ríspida, por exemplo, com os alunos, se eu sou professora. Então, eu vou começando a reagir emocionalmente de uma forma que não é compatível com o que está acontecendo comigo no meu trabalho. Por fim, o que vai acontecer é que depois que eu apresento sintomas cognitivos, sintomas emocionais, eu vou começar a querer me distanciar desse trabalho. Pensar em ir para o trabalho na segunda-feira vai ser muito mais difícil do que é num domingo normal. Eu estar no trabalho às vezes vai fazer com que eu não queira trabalhar e eu fico ali matando um tempo, sem conseguir me organizar, sem conseguir me concentrar, em situação de tensão, pensando no que vai acontecer de ruim ou querendo logo antecipar o horário de ir embora. Já ouvi relatos de pessoas que diziam que chegavam no trabalho, escreviam todas as horas do dia e a cada hora que ia passando iam fazendo risquinhos e marcando que essa hora já tinha passado. Isso caracteriza esse afastamento, né, esse distanciamento mental. E claro, em situações mais graves, esse quadro todo pode vir depois acompanhado de sintomas depressivos
e pode vir acompanhado também de sintomas fisiológicos, né, de dores, entre outras coisas. Como eu falei no início do vídeo, o burnout ele é uma síndrome ocupacional. Isso quer dizer que as pessoas que começam a desenvolver essas características não devem ter a obrigação e não devem se sentir responsáveis por essas características, por esses sintomas sozinhas. Eles acontecem em função de como o trabalho está organizado, em função da disponibilidade ou não das lideranças, do feedback, de estruturas que possam oferecer para o trabalhador condições de desempenharem a sua função. Então, é bem importante a gente tomar consciência disso, para a gente não achar que burnout é frescura, para a gente não achar que burnout é mimimi, e também para a gente não tentar que as pessoas resolvam sozinhas essa situação que é tão difícil quando acontece com a gente, certo? Então, minha recomendação aqui é, se você é um trabalhador que está percebendo que está desenvolvendo esses sintomas, tente buscar apoio da sua organização, da sua liderança, dos seus colegas, tente sinalizar e sensibilizar as pessoas para a sua dificuldade. Se você consegue reconhecer quais são os recursos que te faltam para fazer o seu trabalho, para voltar a ter uma condição melhor de trabalhar, sinalize quais são esses recursos para que você possa tentar voltar a uma condição de trabalho mais adequada, mais equilibrada e, né, eventualmente até mais satisfatória e assim, com sorte, uma situação mais saudável também. Certo, gente? Espero que tenha ajudado aí vocês a entenderem um pouquinho melhor e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!